A paz de Cristo a todos. Vamos continuar nesse culto as nossas mensagens em Efésios. Aproveite e abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Vamos ler dos versículos de 1 a 14. Mas antes disso, eu quero compartilhar com você uma situação. Uma nova convertida procurou o evangelista da igreja e logo ao chegar foi dizendo: eu não vou conseguir. E ele perguntou o quê? E ela apontando para todos esses façam e não faça das cartas que ela estava lendo, as cartas do Novo Testamento, ela disse: é muito para mim, eu não vou conseguir. Você já se sentiu assim? Tomado por um peso, uma carga? E eu quero hoje compartilhar com você, nessa sequência que estamos estudando em Efésios, como nós podemos ver esse assunto de uma outra maneira, por outro ângulo. Olhe comigo como é que ele começa, que já vai apontando aí para a chave dessa questão. Ele diz assim, Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 5, versículo 1. Sejam, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Não é um chamado para seguir uma regra, uma norma, tantos preceitos. Ele nos chama para imitar a Deus. E como filhos amados. Isso é muito importante, porque quando nós somos filhos amados, o que é que nós vamos passar? Ele diz aqui: e vivam em amor. Quando um filho é amado, a tendência é ele viver em amor. Como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então aqui a gente percebe a primeira chave dessa questão. Viva o que você já é em Cristo Jesus. Viva o que nós já somos em Cristo. E essa é a chamada principal da carta aos Efésios, para que a gente possa viver o que a gente já é e o que a gente já tem em Cristo Jesus. Nós somos, aqui como ele diz, filhos amados. E ele também nos chama a viver em amor. A melhor resposta para uma vida cristã é o amor. E ele diz aqui, versículo 3, vamos ler até o 7. Tome sua posição diante do mundo, ele diz, mas a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionados entre vocês, como convém a santos. Ele já nos chamou a imitar a Deus, viver como filhos amados, em amor, e agora assumir nossa posição de santos. Não usem, versículo 4, não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas, nem indecentes, pois isso não convém a vocês. Pelo contrário, dediquem-se a ações de graças. Fiquem sabendo disto: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Nós estamos em outro reino, em outro domínio. O reino de Deus. Então, imitem a Deus como filhos amados, vivam em amor, como pessoas santas, vivam em santidade, porque vocês pertencem a outro domínio, a outro reino. E é interessante porque se participarmos, ele diz aqui, bem claramente, se participarmos de suas práticas, as práticas comuns,
e corriqueiras do mundo, corremos o risco de participar também da sua condenação. Veja bem, fiquem sabendo disto: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não tem herança quem vive nessas práticas. Se participamos dessas práticas, corremos o risco também de participarmos da sua condenação. E ele vai deixar isso mais claro aqui no versículo 7. Portanto, não participem das suas práticas. Nós não podemos deixar de influenciar as pessoas, mas não devemos participar das suas práticas. Práticas que ele chama aqui, ó. Não, portanto, não participe daquilo que eles fazem, porque a vida deles é de outro domínio, outro reino. Quem é você? Você é um imitador de Deus, um filho amado, santo e que pertence a outro reino, a outro domínio. Mas agora ele vai trazer mais uma verdade para que você viva de acordo com o que você é. Versículo 8. Porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Que verdade maravilhosa. Precisamos assumir nossa posição de luz também. E é interessante porque ele vai dizer aqui: porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Quando a gente vai a um médico e ele faz os exames, ele quer verificar alguns sinais para dizer se a gente está com saúde ou a gente está doente. Aqui, o exemplo que eu quero comparar é entre se você está andando como um filho da luz ou como uma pessoa que está nas trevas. Ele chama algumas características para a gente poder identificar se os nossos frutos, e ele usa até a palavra singular, fruto da luz, ele dá 3 características: bondade, justiça e verdade. Você pode conferir aí no versículo 9. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Esses são os sinais de que nós estamos refletindo a luz de Jesus. E eu quero que você pare comigo e pense agora. Ele chama frutos, ou melhor dizendo, eu sempre cometo esse deslizezinho, não são frutos, é fruto da luz. É o que vem da luz. Vamos comparar com uma árvore e suas raízes e seus frutos. Quando a gente tem uma raiz cheia do amor de Deus, quais são os frutos que vão sair da nossa vida? Que ele chama fruto da luz. Bondade. Na verdade, é a vivência ou a percepção do amor de Deus através de Cristo em nossa vida que nos faz frutificar fruto da luz, chamado bondade. Quando também a gente percebe que fomos justificados em Cristo Jesus, hoje a nossa justiça é Cristo. O que é que vai sair como fruto? A justiça, a honestidade, a transparência. E em terceiro lugar, quando a gente também, dentro de nós, de cada um de nós, percebemos a verdade do Evangelho, como ele já falou em Efésios capítulo 1, ouvimos e cremos na verdade do Evangelho, nós também vamos dar fruto. Que fruto da luz? A verdade. Nós vamos ser pessoas que rejeitam a mentira
e praticam a verdade. Vejam que não é mais seguindo um código do que é certo, errado, aquilo que é bom ou mal. A gente agora tem um relacionamento com aquele que produz em nós o fruto da luz. Ele mesmo disse em João capítulo 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá na sua vida a luz da vida. Ele também nos chamou como luzes, né? Lá no Sermão da Montanha ele disse, vocês são sal e luz, e assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Que grande mudança as nossas vidas passaram a ter em Cristo Jesus. E agora somos chamados a refletir essa bondade como fruto que recebemos, essa justiça como fruto da justificação e a verdade como fruto do Evangelho em nossas vidas. E ele vai mais à frente e diz, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Isso confirma. É um relacionamento que você vai vivendo com Deus e provando. Não é um código. Me diga tudo o que é certo e errado, para que eu consiga sempre decorar e acertar. Não. Prove nesse seu relacionamento com Deus, com Jesus, o que é agradável a Ele. E muitas vezes não é uma coisa escrita, mas é o que Jesus faria, ou o que Jesus fez quando estava nesse mundo. Seja um imitador dele e ande em amor como um filho amado. Esta é a chave para a gente começar a viver como filhos da luz e não das trevas. E ele diz aqui, ó, no versículo 11, e não, que são mais algumas reações que a luz, quando brilha, vai provocar. Ele diz assim, não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las. Você já percebeu, onde chega a luz, as trevas se dissipam. Versículo 2, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Porque muitas vezes eles fazem no escuro, na calada da noite, ou ocultando, porque são coisas vergonhosas. Mas não é assim sempre. Algumas pessoas estão hoje fazendo todo tipo de aberração à luz do dia. Aí ele diz assim, versículo 13, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Mesmo que eles estejam fazendo na luz do dia, que para o mundo já está normal, ele nos chama a manifestar com a luz de Jesus. Que obras são essas? Quando elas são manifestadas pela luz, aí ele diz aqui, porque tudo o que se manifesta é luz. Ninguém quer comprar alguma coisa no escuro. Você quer trazer a luz. Ninguém veste uma roupa sem olhar, porque está arriscado a vestir pelo avesso ou ter alguma mancha. Você traz para a luz e olha. Assim, todas as coisas, quando colocadas diante da luz, pela uma luz que brilha, que vive Jesus, vai manifestar o que realmente elas são. Porque tudo que se manifesta é luz. E ele no final faz o apelo para que eu, você e todos nós como igreja assuma a nossa identidade em Cristo. Viva aquilo que nós somos em Cristo Jesus. Luz para cumprir o nosso papel nesse mundo. Seja na família, seja no casamento, seja para os seus filhos, seja com os colegas da escola, ou na universidade, ou no trabalho, ou na vizinhança, onde você estiver. Deixe a luz de Jesus brilhar.
E ele aqui nos chama para o último apelo, por 14, versículo 14. Por isso é que se diz: desperte, você que está dormindo. Levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. É um apelo para a gente assumir o que somos. Somos luz. Brilhemos. Mas você e eu temos que despertar e não ficar dormindo. Se levantar e assumir a nossa nova posição em Cristo. E Ele nos iluminará. Pense no seguinte: cada alma acesa acende outra alma. Cristo quer que a gente brilhe para tocar a vida de outras pessoas. Lembra daquela nova convertida que disse que não ia conseguir? Mas ela descobriu o segredo. No próximo encontro com o evangelista, ela disse: descobri! E ele perguntou: o quê? Onde está o poder e a força para eu viver essa nova vida? Está em Jesus e no seu evangelho. Por isso que ele disse: viva o que você já é em Cristo Jesus. Viva a sua nova vida e brilhe essa luz. Porque uma luz acesa, uma alma acesa, acende outras almas. Que Deus nos ajude a brilhar a sua luz.